Olá a todos, tudo bem? Começando a semana com o edital novo publicado, né? Saiu então a PM Pernambuco. Esse vídeo é rapidinho, só para algumas considerações em relação à própria AOCP e a banca em si, tá? Então, vocês viram que nesse edital é uma redação curta, 15 a 20 linhas. Então, a gente mandou uma aulinha gravada para vocês aí, que é de um texto um pouco mais conciso, né? Maneira de dizer, porque 10 linhas a menos do que se treina normalmente faz com que o teu pensamento reduza bastante, tá? Então, assim, embora seja um texto curto, você não pode deixar de argumentar adequadamente. Então, nesse caso, apresente dados de forma mais objetiva, ou seja, faça uma afirmação a respeito do assunto, tá? Não esqueçam disso. É necessário que a tese esteja apresentada, é uma dissertação, mas como a banca coloca no edital que é preciso opinar, argumentar, tá? Apresentar fatos, a redação só vai diminuir de tamanho. A tese deve existir no primeiro parágrafo de forma bastante objetiva, ou seja, apresente o tema e o seu posicionamento a respeito dessa questão, tá? Vai também uma aulinha rapidinha sobre tese, tá? Então, a aula é bem rápida, são 10, 15 minutos, vocês sabem que eu não fico enrolando para isso. Tese, argumentação objetiva, ou seja, apresente o seu argumento para defender a sua tese. Normalmente, a banca coloca de 3 a 4, de 2, 3, 4 ali, textos de apoio, e nesses textos tem alguns dados, informações que vocês podem utilizar sem copiar. Por exemplo, se um texto disser que 33% das pessoas se preocupam com segurança pública em uma entrevista, vocês, em vez de colocar 33%, coloquem ali mais de 30%, em torno de um terço dos pesquisados, tá? Dos entrevistados. Então, fazer uma interpretação dos dados, ou fazer uma questão inversa, tá? Mas, assim, sempre pensando que vocês têm que colocar a informação de forma que estabeleça que aquele dado, aquele exemplo é importante. Então, o dado, assim, colocar mais de 30% aumenta a ênfase do seu argumento, tá? Cuidado com essas questões. Por exemplo, comparações, comparar uma situação a outra, um país ao outro, né? Comparar estados, então façam comparações, mas assim, objetivamente, sem ficar se estendendo demais, porque senão você não tem, obviamente, espaço para isso em 20 linhas, né? Então, argumentos fortes. Quando a gente tem uma ideia de como a banca faz, né? Claro, em função dos últimos concursos, né? Em que, embora o tema seja um tema de atualidades, tá? Ele está nos últimos concursos, a banca fez isso, direcionado o tema ao cargo que você está pleiteando ou que é objeto do concurso, tá? Então, por isso que a gente formula os temas baseados mais nessa diretriz, tá? Que a banca tem tomado nos últimos concursos, tá? Outra questão bastante importante que tem sido apresentada nos últimos concursos é que essa folha que vocês vão começar a redigir agora, vocês vão notar que ela está um pouco maior, tá? Um pouco mais larga, e tem uma linha em cima da linha 1, antes de começar a linha 1, tá? O que acontece? A banca tem colocado uma linha adicional para que se coloque o título. Então, está indo o material para vocês entenderem como fazer um título, tá? Então, se a linha está ali, apresente o título, tá? Se não está expresso no edital, gente, o edital não relaciona nada a esse respeito. Acontece que, mesmo embora, né, o edital não esteja solicitando expressamente o título, quando na prova há essa linha adicional, é para você colocar um título, tá? Então, presta atenção nessa questão também, tá? Veja bem, qual que é a importância dessas 20 linhas? Então, um título,
uma introdução rapidinha, bem curtinha, apresente o dado, o tema e a tese já, 2 parágrafos de argumentação um pouquinho maiores, então, uma introdução de 3 linhas, no máximo ali, 4 linhas, no máximo estourando 4 linhas, tá? 2 argumentos consistentes, então você vai colocar entre ali uns 5 linhas aí de argumentação, tá? 5 a 6 linhas cada um, e uma conclusão fechando essa informação, tá? E prestem bem atenção, esta conclusão não precisa apresentar uma solução para o assunto que está sendo colocado. Retoma a sua tese, fortaleça, tá? É assim que vai ser feito esse tema até 20 linhas. Vamos supor, então, que o texto solicite, né? Claramente, vamos lá, claramente que você apresente uma solução. Por exemplo, apresente um tema bem básico assim, tá? Qual a solução para a violência doméstica? Isso já você vai apresentar dados do aumento da violência doméstica ou do acontecimento, nessa situação, e no final, de uma forma bem simples, colocar que a solução está basicamente nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, bem como na educação dentro das famílias, mostrando a importância do respeito às mulheres, né, ou às pessoas, né, aos mais vulneráveis, tá? Então, assim, simples, rápido, não há por que ficar inventando muita coisa, é básico o tema, mas sempre observando, a parte da argumentação é importante, embora seja um texto curto, você não pode deixar de apresentar elementos argumentativos, está lá isso no edital, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, não deixem de perguntar, eu estou aqui para esclarecer. Então, de uma forma ou de outra, vão mandando as dúvidas, né? A Heloísa vai atender, vai passar para mim. Se for preciso, eu coloco aqui, gravo outro vídeo. Durante esta semana, eu vou elaborar um texto, tá? Do modelo que é preciso, e a Heloísa vai disponibilizar isso para vocês também, aqui via esse videozinho para vocês, dentro exatamente, sabe, como é para fazer. Então, eu já estou providenciando, e vocês já comecem a trabalhar em cima disso, tá? É importante, não temos muito tempo, não, para isso. Cuidado, tá? Em relação à parte gramatical, porque a pontuação também é alta. Observem, 10 pontos é muito, tá? Não pode errar também tanto. Infelizmente, a gente sabe que o erro vai acontecer, né, na grande maioria. Mas, assim, tentem, quando receberem a correção de volta, ajustem aquilo, prestem atenção naquilo que foi anotado, não só da parte da argumentação e tudo mais, mas também os concertos e acertos, né? O que precisa ser feito em relação à parte gramatical. Atentem-se a todas as informações que são colocadas na correção, para que o erro não persista na sua escrita seguinte, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, então.